Olá, meus irmãos em Cristo. Espero que esse podcast te encontre em paz, que o Cristo faça morada, ilumine a sua jornada terrestre e também a sua jornada espiritual. O podcast desse mês de setembro, ele será voltado para o jornal Evoluir, ano 4 da edição 46, setembro de 2025. Cujo tema é SOS, Resgate Espiritual. Vamos começar o podcast desse mês com um relato de uma irmã que trabalha no plano espiritual. O médium de psicofonia colaborou nessa entrevista tendo sua identidade preservada, assim como a da irmã que não quis ser identificada, sendo aqui chamada apenas de irmã, uma trabalhadora do Cristo. O resgate espiritual é o socorro prestado aos nossos irmãos que se encontram em processos de culpa, remorso ou em tormentos ainda mais profundos. Esse é o ponto central: o irmão ser socorrido. Na realidade, todos os irmãos são acolhidos, mas alguns necessitam de um atendimento mais específico. Muitos se encontram iludidos por outros espíritos igualmente em sofrimento, ou acreditam que não possuem o merecimento de serem amparados, em razão do processo íntimo de culpa que vivenciam. Na visão desses irmãos, foram tão ruins durante a vida carnal que não merecem a misericórdia de Deus ou de qualquer ser que lhes tenda a mão. Porém, a realidade não é essa. Deus, sendo infinito em bondade, jamais abandona seus filhos. Independentemente da intensidade do sofrimento, o socorro e a misericórdia sempre os alcançarão. O resgate pode ser gradual, lento e delicado, mas sempre acontece. É importante desmistificar a ideia de que ao desencarnar perdemos a consciência de nós mesmos. Na verdade, continuamos sendo quem somos, carregando nossas tendências, virtudes e conflitos. Grande parte da confusão vem de uma compreensão limitada do mundo espiritual, pautada por concepções simplistas de céu e inferno. Pouco se fala sobre os estados intermediários, que na realidade representam a condição espiritual da maioria de nós. A consciência é nosso céu e nosso inferno, por isso precisamos refletir para onde estamos caminhando. Estamos bem resolvidos conosco mesmo? Nenhum de nós é perfeito, apenas os espíritos em estado de sublimação alcançam essa condição. Assim, não podemos alimentar ilusões de que todos, ao desencarnar, irão para locais felizes ou paraísos descritos em certas obras. Embora algumas experiências relatadas sejam verdadeiras, não representa a regra para todos. A maioria dos espíritos, de acordo com sua própria consciência, permanece em estado de perturbação, seja pela culpa, seja pelas feridas emocionais e espirituais adquiridas ao longo da vida. Há também os resgates de encarnados em desdobramento, que durante o sono adentram ambientes inóspitos. Nesses casos, o resgate ocorre no intuito de restabelecer o espírito ao corpo físico em segurança. É igualmente a misericórdia de Deus atuando em favor do encarnado, protegendo de maiores sofrimentos. Nosso próximo depoimento que ouviremos hoje no podcast é sobre libertação, o processo de resgate, por irmão Matias, um líder de uma das equipes de socorro. O médium de psicofonia colaborou nessa entrevista, tendo sua identidade preservada. Irmão Matias é um trabalhador do Cristo, liderando uma equipe de resgate e auxílio aos desencarnados. O processo de resgate, no momento do desencarne, seja em um acidente ou em um leito de hospital, exige sempre um cuidado especial com aquele que partiu. Dentro desse processo existem os fluidos que permanecem, pois entre os três pontos, espírito, perispírito e o corpo físico, fica um resíduo energético. Esse fluido, que é energia, pode ser utilizado de diversas formas. Quando desencarnamos, deixamos esse campo energético, que no plano espiritual tem grande valor. Já se perguntou por que muitos trabalhos espirituais são realizados em cemitérios? Isso acontece porque o resgate também é feito nesses locais, que contam com guardiões encarregados de manter o equilíbrio e a ordem. Todo o espaço físico, seja em um cemitério ou outro ambiente, é assistido por equipes espirituais vinculadas a determinadas ordens. Dentro de cada segmento do plano espiritual, que é regido por determinada dinastia, deve haver alguém encarregado, independentemente da nomenclatura que nós, encarnados, atribuímos.
Quando me apresento a você, é porque tive sua permissão. O sentimento do outro em relação à intolerância comigo não significa nada. Independentemente do que pensem, o trabalho deve ser realizado com devido cuidado para com aquele que desencarnou. Caso contrário, poderia usar outro nome e o trabalho seria realizado da mesma forma, pois a essência não muda. O mais importante é o cuidado e o respeito ao espírito. O tempo e as etapas da libertação. A libertação abrange vários campos. As energias precisam de fases e de um tempo adequado. Ao chegar à erraticidade, o espírito não é resgatado de imediato, exceto em situações em que há condições para isso. Na maioria das vezes, o processo é gradual, feito com paciência e amor. O espírito nunca fica desassistido. A equipe de socorro segue um roteiro cuidadoso em etapas, sempre respeitando o estado íntimo do ser. A inquietação mental do espírito pode acelerar ou retardar o processo, assim como a vida que ele levou na matéria. Um espírito esclarecido pode despertar mais rapidamente para sua nova condição, enquanto outros necessitam de tempo e tratamento fluídico. Se você está encarnado hoje é porque já foi resgatado e auxiliado em algum momento. Somos todos espíritos de luz, por sermos criação do Criador. Mas isso não significa que sejamos espíritos sublimados. Ao desencarnar, cada um seguirá para o lugar compatível com suas vibrações e méritos. O valor da dor e do aprendizado. O despertar da consciência acontece aos poucos, da mesma forma que não adquirimos sabedoria de um dia para o outro na Terra. Também no desencarne o aprendizado é gradual. O resgate pode durar anos ou até séculos, mas no plano espiritual esse tempo não é sentido como na dimensão material. Muitos espíritos clamam por ajuda, mas o socorro só é eficaz quando existe verdade interior. A espiritualidade deseja que cada um se enxergue como realmente é. A dor, muitas vezes, é o instrumento de lapidação da alma. Não surge para destruir, mas para transformar. Quem sabe usá-la, aprende e se fortalece. Eu poderia dizer várias coisas, mas não traria esclarecimento. Apenas abriria novas dúvidas. E as dúvidas não são ruins. Mas direi apenas para que você seja menos orgulhoso. Encare as suas próprias dificuldades e não as do outro. O problema não está no outro. Suas vitórias e derrotas estão em você. Não basta estar em busca do autoconhecimento se ainda procura no outro aquilo que precisa encontrar em si mesmo. Esse é o caminho que trará a verdadeira libertação. O resgate não acontece apenas com desencarnados. Os encarnados também são assistidos em desdobramentos durante o sono. Muitas vezes recebemos respostas em sonhos que consideramos apenas fruto do subconsciente, mas que são inspirações e auxílios espirituais. Quando essas orientações são para o bem, ficam registradas em nossa memória. Quando não são úteis, logo são descartadas. O trabalhador do Cristo é amparado em qualquer circunstância, esteja onde estiver. Aqueles que ainda não desejam auxílio também não deixam de ser assistidos, pois existem equipes encarregadas de todos os cuidados. O trabalhador do Cristo pode atuar em qualquer lugar, sob diferentes nomes, mas sua essência permanece a mesma. O encarnado precisa ter consciência de que nada se perde no plano espiritual. Nenhum esforço, nenhum ato de amor ou aprendizado é em vão. Por isso, repito, busquem sempre a melhoria íntima. Esse é o caminho que facilita a libertação, o resgate e o verdadeiro despertar. Irmão Matias. Agora vamos para uma próxima etapa das entrevistas. Os pós-resgate. São irmãos que foram recentemente resgatados. O médio de psicofonia colaborou nessa entrevista, tendo sua identidade preservada, assim como a do irmão, que não quis ser identificado, sendo aqui chamado apenas de irmão H, um irmão que foi socorrido e está sendo auxiliado e esclarecido para voltar ao corpo físico. Durante o curso de expansão, em nosso centro espírita, um irmão trouxe seu depoimento carregado de sentimento, utilizando-se do médio para expressar seu estado mais íntimo. Falou e compartilhou suas experiências de outras vidas. Sentia através do choque anímico a vibração salutar que o envolvia, transmitindo-lhe paz, bem-estar e a certeza do cuidado da espiritualidade para com ele. Esse irmão foi resgatado de sua estação de perturbação e logo após ser esclarecido e iniciado o tratamento no plano espiritual, foi informado de que também estava sendo preparado para uma nova encarnação, cujo propósito seria a expansão de seu chakra cardíaco, bem como ajustes necessários à sua evolução. O depoimento do irmão H
Pós-resgate começa assim: estou revoltado. Vejo tanta gente querendo saber quem fui em vidas passadas, sonhando que foram príncipes ou princesas, mas a verdade é bem diferente. Se cada um soubesse de fato quem foi, talvez não suportasse a lembrança. Eu, por exemplo, estou sendo preparado para reencarnar. E já me revelaram que a mulher que me traiu em outras encarnações virá como minha filha. Pensem comigo. E se, ao reencarnar, eu me lembrar disso e sentir vontade de tirar a vida dela? Porque dentro de mim ainda existe revolta, ainda existe uma natureza difícil de controlar. Aqui me dizem que ao voltar para a carne vou esquecer tudo, mas eu insisto. E se não esquecer? E se ao olhar para ela eu reconhecer e o ódio vier à tona? Afinal, ela já me matou em outras vidas. Vocês acham que é fácil lidar com isso? Enquanto isso, muitos ficam curiosos, querendo saber quem foram em outras existências, mas se soubessem a verdade, não iriam querer saber. Acham que é falta de fé eu pensar assim? Talvez, mas me dói ouvir que a mesma pessoa que destruiu minha vida agora virá como minha filha, para que eu aprenda a desenvolver o amor. Como desenvolver o amor por alguém que me feriu tanto? Vocês não sabem a revolta que carrego dentro de mim. Chega a dar um nó na garganta. Eu quero reencarnar sim, mas não queria que fosse com ela, como minha filha. Existem tantas outras almas que poderiam vir nesse papel. A espiritualidade já me assegurou que não vou me lembrar ao renascer, mas o ódio é tão forte que eu tenho certeza de que se eu a ver, vou reconhecer. Ela já se encontrou comigo, já houve reunião entre nós, já me pediu perdão, mas eu ainda não consegui perdoar. Falar em perdão é fácil, viver isso dentro da gente é outra história. Eu só precisava desabafar. Obrigado. Vamos ouvir agora um outro depoimento pós-resgate. Durante o curso de expansão em nosso centro espírita, uma irmã fez questão de trazer o seu depoimento. Utilizando-se da médium para se expressar, ela deixou transparecer a alegria de poder falar e compartilhar sua experiência. Sentia através do choque anímico a vibração salutar que a envolvia, transmitindo-lhe paz e bem-estar. Com simplicidade e profundo sentimento, identificou-se a todos e, com lágrimas de gratidão, agradeceu pela caridade de permitirem que irmãos em condições semelhantes à sua pudessem se beneficiar dos fluidos dos médios. Disse que, graças a esse amparo, reencontrava um pouco de equilíbrio e a oportunidade de sentir novamente sensações boas, tão valiosas em sua caminhada. O médio de psicofonia colaborou nessa entrevista, tendo sua identidade preservada, assim como a da irmã que não quis se identificar, uma irmã que foi socorrida e está sendo auxiliada sobre a sua condição atual. E a irmã fala assim: eu gostaria de começar falando em pé. Estou utilizando a médium para me comunicar e quero dizer a todos os presentes o quanto estou alegre e grata. Obrigada por nos permitirem falar. Viemos em caravanas e estou muito feliz por estar aqui, podendo me expressar através da irmã que me concedeu essa oportunidade. É uma emoção que nem consigo descrever. Sinto-me bem, sinto-me melhor. Voltei a experimentar a sensação que já havia esquecido. Só sei dizer que estou muito feliz e agradecida. Prefiro não me identificar e nem ser gravada. Obrigado a todos. Nosso próximo depoimento é sobre a virada de chave, onde tudo se transforma. Depoimento colhido em uma reunião mediúnica. Um médium que colaborou nessa entrevista, tendo sua identidade preservada, assim como a da irmã que não quis ser identificada, sendo aqui chamada apenas de irmã de cura, uma trabalhadora do Cristo. Ela começa assim o seu depoimento. Quando encarnada, trabalhei em uma religião de matriz africana, em terreiro. Eu tinha conhecimento das energias e da mediunidade, mas a utilizei de forma equivocada, voltada para o mal. Atuei no chamado lado da esquerda, realizando amarrações, desfazendo casamento, destruindo famílias e desestruturando lares através de trabalhos ocultos. Por várias encarnações repeti esse padrão, movida pelo dinheiro e pela minha queda moral. O desencarne veio em circunstâncias que prefiro não detalhar. No entanto, após essa experiência, iniciei um novo recomeço. Todo o conhecimento que possuía e que venho adquirindo, hoje é canalizado para o bem. Estou escrevendo uma nova história do outro lado da vida, atuando com cura. No início da minha integração à Falange de Maria, tive a oportunidade de auxiliar muito daqueles a quem prejudiquei em outras existências, pedindo perdão. Esse trabalho não trouxe benefício apenas a ele, mas principalmente a mim, pois foi um meio de depuração espiritual. Sigo até hoje auxiliando não apenas o que um dia
Eu feri, mas há muitos outros que necessitam de amparo. Minha energia foi restaurada e prossigo servindo ao bem em nome do Cristo. Na minha última desencarnação, permaneci longos anos em sofrimento nas zonas sombrias. Fui resgatada por uma equipe socorrista pertencente à Falange de Maria. Recebi o acolhimento, passei pelo refazimento do perispírito e por diversos tratamentos necessários. O conhecimento que eu já possuía sobre a mediunidade foi então direcionado para os estudos, a fim de ser melhor trabalhado e purificado. Hoje, após esse processo de recuperação, minha mediunidade e saber foram transformados em instrumento de serviço ao Cristo. Ontem fui resgatada, hoje auxilio nos resgates. Uso minha mediunidade e meu conhecimento como ferramentas de cura e de amor. Nosso próximo depoimento colhido veio através do médio de canalização que colaborou nessa entrevista, tendo sua identidade preservada. O depoimento é de uma irmã chamada Dorothy, que foi resgatada pela Falange de Maria e hoje é uma exímia trabalhadora do Cristo, ao qual faz parte da Falange de Maria. E assim que começa o depoimento da irmã Dorothy. Joguei minha vida num buraco profundo para ver se me perdia de mim mesma. Aterrei com os pesados refugos de mim mesma e os cascalhos dos problemas alheios. Além de ter os meus, ainda achei-me na condição de lançar sobre minha cabeça o que não me pertencia. O buraco era profundo, escuro, lamacento e desprovido de esperança. Nele só encontrei a dor e o sofrimento lacerante, que por dias me pareciam infinitos e me fizeram sucumbir ao desespero. Perdi-me de mim, dos meus sonhos, da minha família e de Deus. Cheguei a duvidar da sua existência, culpando-o pelos meus desatinos, imprudência e escolhas. Viciei-me em ilusões. Elas passaram e eu fiquei. Só as dores do corpo e da alma me acompanharam no casamento indissolúvel de amargura. A vida perdeu sentido e resolvi jogá-la fora na tentativa de morrer. Só queria morrer e fazer com que tudo terminasse, num pensamento vão, oco, sem nada por dentro. Morrer por fora e por dentro. Não sei se me faço entender. A turba que se aglomerava sofria da mesma maneira. Todos no seu pensamento, sofrimentos e falência da vida. Olhava para os lados e só via a morte em vida de sofrimento. Não consigo explicar, mas o horror era desesperador. Ao mesmo tempo em que queríamos sair daquele lugar, queríamos ficar ali, sofrendo, sofrendo e sofrendo. Era um mal-querer inexplicável. A única saída e refúgio que pensávamos era morrer para acabar com o sofrimento. A essa altura dos acontecimentos, meu corpo ardia em brasas, que não via, mas sentia. O topor, a falta de ar. A cabeça cheia de um vazio existencial dilacerante. Sentia meu peito pulsar numa dor que não tenho adjetivo para explicar. Em dado momento, não sei dizer quando, lembrei-me da figura materna, minha mãe. Ah, minha mãezinha, que tanto fiz sofrer, que me carregou, educou, amamentou e dedicou a sua vida a mim. E eu joguei tudo no lixo. Foi nesse instante de dor, autopunição e culpa que me levou a pensar em outra mãe. Nunca me liguei muito às questões religiosas, mas naquele momento a lembrança do amor materno me levou a recordar, mesmo que rapidamente, em Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Foi assim que ecoou no ambiente sombrio, uma melodia dedilhada em teclas de piano, uma frequência de amor invadiu com harmonia aquele lugar. Todos nós passamos a ouvir a Ave Maria e vimos descer sobre nós verdadeiros anjos vestidos com luz celeste inenarráveis, braços maternos a nos acolher, colos ofertados por mães de amor que nos carregavam como as verdadeiras crianças perdidas que éramos. Era a Mãe Santíssima presente em nós, representada pelas suas Marias. Era lindo de ver aquele balé de almas santas a derramar sobre nós o amor sem cobranças. Era um falar em silêncio, onde o amor, naquele momento, era o vórtice que fazia tudo movimentar. Diversas equipes ali estavam. Mais tarde soubemos que esses espíritos pertencem à Legião de Maria. Os seus vestidos eram simples, mas o tecido com o mais puro tear do amor. Ao bailar, as mãos e os braços pareciam nos clarear, erguer-nos dos sombros escombros da dignidade humana. Verdadeiros farrapos humanos eram soerguidos dos limbos do sofrimento. Com um simples olhar, o amor desceu sobre nós, almas falidas. A misericórdia nos abraçava e o choro agora se transformava em esperança. Fui resgatada de mim, daquele lugar,
Reerguei-me, aprendi, estudei, mudei. Agora procuro me transformar com o auxílio de Maria, que me oportunizou o trabalho. Hoje ajudo a esperançar almas caídas que se encontram no mesmo estado em que me encontrava. Ah, e para não esquecer de dizer, o meu resgate se deu em decorrência das orações de minha mãezinha, que pedia a Maria para interceder por mim. Ela ouviu e enviou suas Marias. Bendita seja tu, ó Maria Santíssima. Bendita tu és, minha mãezinha. Abraços fraternos. Dorothy, 14 de setembro de 2025. E para encerrar o podcast desse mês, vamos ao comentário do Livro dos Espíritos pelo Espírito Miramês, na questão 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? A resposta dos espíritos é: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E Miramês reflete sobre essa resposta. Depois que se processa o fenômeno da morte, é quase comum, por falta de elevação da alma, que ela entre em estado de perturbação espiritual. Os seus sentidos adormecem. É como se ela mergulhasse no sono. No entanto, ela ainda continua ligada ao corpo pelo chamado cordão fluídico, conhecido pelos estudiosos da doutrina espírita e por vários outros espiritualistas. Esse laço se desata com o tempo, que varia de alma para alma. A libertação do espírito dos liames da carne depende da sua condição moral. Há casos, muito raros, em que imediatamente após a morte do corpo, o espírito se liberta sem perda da consciência, assim como há outros em que a alma só se livra dos laços quando o próprio fardo já não existe mais. Ela vive na ilusão, envolvida pela ignorância. O mais comum é a alma passar algum tempo em estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência no correr do tempo. Depois, se for o caso, quando já estiver madura para receber novas semeaduras da verdade, é conduzida às regiões de aprimoramento, de aprendizado espiritual para novas investidas na carne, de onde saiu com alguns resultados. A reencarnação é uma verdade em todos os mundos habitados. Ela é, pois, um processo criado por Deus para o despertamento do espírito em evolução. Quem já compreende a necessidade da reencarnação dará um passo largo nos conhecimentos da lei, da justiça e do amor. Muitos espíritos dormem, sonhando depois da desencarnação, por faltar-lhes conhecimentos suficientes, de modo a mover-se a consciência no conhecimento da verdade. Outros ficam onde se processou seu desenlace, por tempo indeterminado, e dali, por vezes, saem para outras etapas de vida, sem conhecer onde estiveram. Porém, a força do tempo e o amor de Deus, pelas mãos do Cristo, farão o espírito acordar na carne ou fora dela, para a luz do entendimento. É essa uma das missões do Evangelho de Jesus: fazer ressurgir quem estava morto, vestir os nus espirituais e saciar a fome de amor dos que choram e sofrem as agressões da própria consciência. A humanidade quase toda passa por essa fase de perturbação espiritual, mesmo animando corpos saudáveis. No entanto, a ignorância das leis de Deus fê-los mortos de entendimento, sem se preocuparem para onde vão nem de onde vieram. Aos espíritas, a quem falamos mais diretamente, por serem esses os que nos ouvem com mais atenção, que se preparem no percurso da vida da terra. Lembrem-se de que fora da caridade não há salvação. Estuda e ora, trabalha e medita, e procura o aprimoramento das tuas faculdades espirituais, a fim de que, no momento da chamada morte, não morras, passando para a vida espiritual em plena consciência, para que nós, que estaremos te esperando, sintamos a alegria com o esforço do trabalho, que conseguiu vencer a morte e ganhar a vida na sua plenitude.